Agora, na lição Texto Ajustado a Caminho, nós vamos aprender um recurso de texto muito bom, divertido eu diria, e muito útil também. Então aqui, para começar, eu tenho algumas formas aqui na tela para a gente poder trabalhar um texto seguindo esse caminho. E no final, a gente vai fazer o exercício de reproduzir esse texto aqui, circundando aqui essa forma nesse logotipo, certo? Então, para começar, texto ajustado a caminho, nós temos 3 formas de se fazer, certo? A forma mais simples é selecionando um caminho. A gente vai vir aqui em texto, na barra de menu, texto, opção, ajustar texto a caminho. Então, eu vou desenhar um caminho aqui bem simples, com a ferramenta mão livre. Vou desenhar uma coisa bem simples mesmo. Ela já está selecionada. Eu vou vir aqui em texto, ajustar texto a caminho. Eu simplesmente clico aqui. Eu já posso escrever qualquer coisa. Eu vou escrever aqui um texto aleatório. E a gente tem um texto já seguindo o caminho, certo? Então essa é a primeira opção de se trabalhar com texto ajustando o caminho. A segunda opção, vou selecionar aqui a ferramenta seleção. A gente vai fazer dessa forma aqui, utilizando o botão direito do mouse. Então a gente vai selecionar o objeto e com o botão direito nós vamos clicar, segurar e arrastar. E quando a gente começa a arrastar aqui, vocês observam que o cursor ele toma a forma de um alvo, certo? E com esse alvo eu vou soltar aqui no caminho que eu quiser, pode ser aqui, tanto faz, eu vou fazer aqui. Quando eu soltar, ele vai aparecer uma janelinha de opções, certo? E nessa janela de opções, nós temos aqui a opção ajustar texto ao caminho. Eu vou simplesmente clicar aqui e o texto está agora ajustado ao caminho. Você vê que ele ficou de cabeça para baixo. Aqui é uma certa falha, eu vou ter que reduzir e ampliar de novo, só para tirar aquela falhazinha aqui do core, certo? Aqui você vê que o texto ficou de cabeça para baixo. Depois a gente vai botar ele para cima, vocês vão ver que é muito simples também, certo? E a terceira forma que a gente tem de trabalhar com texto ajustado ao caminho, a gente vai vir aqui, selecionar a ferramenta seleção, a gente simplesmente aproxima do caminho que a gente quer e aparece no nosso cursor, aparece esse símbolo de uma linha curva. Não sei se vocês repararam, está vendo uma linha curva que aparece? Então quando aparecer esse símbolo, a gente já pode clicar. Vou fazer aqui, vou clicar e já posso escrever aqui. Vou escrever agora texto ajustado a caminho, certo? E a gente já pode escrever o que a gente quiser. Então essas foram as 3 formas de se trabalhar e se criar um texto ajustado a caminho. Vocês vão aprender aí e vão escolher a melhor opção de trabalhar de acordo com o que vocês precisam fazer. E agora a gente vai ver algumas opções para a gente poder ajustar esse texto, para a gente poder trabalhar melhor sobre ele. Então a primeira opção que a gente tem é, utilizando a ferramenta seleção, a gente vai selecionar o texto que a gente quiser. Pode ser esse daqui, tanto faz. E no cantinho esquerdo do texto, sempre vai aparecer um pontinho que está um pouquinho vermelhinho. Nesse caso a gente não consegue ver o vermelho. Mas esse pontinho aqui, quando a gente segurar nele e arrastar, a gente consegue alterar, modificar aqui a forma do texto seguindo o caminho. Eu posso, por exemplo, afastar ela da linha, certo? Eu posso, tá vendo com o pontinho vermelho aqui? Eu posso também clicar e empurrar um pouquinho para frente. Ele vai andando nesse caminho. Deixa eu dar um F4 aqui para a gente ver melhor de longe. Segurar aqui e vou arrastar ele para frente. E ele vai, tá vendo? Tomando um novo caminho. Eu posso inclusive trazer ele para baixo se eu quiser. Certo? Então essa é uma das opções que a gente tem. Por exemplo, esse cantinho esquerdo aqui. Vou arrastar ele para cima, de se ajustar esse caminho, certo? A gente pode fazer várias coisas, né? Várias opções aqui de ajustar, inclusive trazer para dentro também, certo? Eu vou deixar aqui um pouco maior aqui para cima, certo? Vou deixar dessa forma. Então essa é uma das opções que a gente tem de editar esse caminho, esse texto. Uma outra opção que a gente tem é selecionando o texto, vou selecionar esse aqui agora, e na barra de propriedades, com o texto selecionado, a gente vai ter essas opções aqui todas para a gente trabalhar
com texto alinhado a caminho. Essas opções aqui são as opções que a gente já conhece, então a gente não precisa falar sobre elas. E aqui, por exemplo, essa primeira opção é o tipo de traçado que a gente quer. Certo? Ele vai ganhar uma forma um pouco diferente. Não sei se vocês conseguem observar ali. Deixa eu fazer aqui também com esse texto aqui, para vocês verem. Ele vai tomar uma forma, ali ele toma uma forma meio em perspectiva, ou em 3D, não sei. Até dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Deixa eu pegar outras opções. Então são outras opções de se trabalhar também com esse texto contornando. Deixa eu voltar para o padrão, ok? No F4, para voltar a tela. Certo? E aqui, por exemplo, a gente pode alterar isso aqui utilizando essas opções de espelhamento. Por exemplo, eu vou espelhar para cima. E você vê que está ao contrário o texto. Eu espelho mais uma vez aqui para a lateral. Então eu ajustei ele novamente ao caminho, simplesmente utilizando as opções de espelhamento. E aqui nós temos essas duas opções, que são as opções da gente poder afastar o objeto. Por exemplo, aqui ele está encostando na linha, mas se eu quiser afastá-lo em 5 centímetros, eu boto aqui 5 centímetros e ele afasta em 5 centímetros. Eu poderia botar também menos 5, se eu quisesse, que ele botaria afastado para cima. E aqui é a opção que eu tenho de afastar do início do texto, do meu ponto inicial. Aqui tem 0, vou dizer que eu boto 5 centímetros, e ele cria esse afastamento, ele está considerando que o 0 está aqui, ele colocou 5 centímetros de cá para cá. Vou botar mais aqui, vou botar 20, e ele faz esse afastamento para cá, certo? Deixa eu voltar para o 0. Aqui também a gente tem essas mesmas opções, a gente pode vir aqui alterando esse caminho. Vamos dizer que eu coloque aqui, por exemplo, agora o valor de menos 5, ele altera menos 5 para o lado, certo? Essa aqui é a distância do centro, vamos dizer que eu coloque aqui agora 0, ele vai encostar na linha. Vamos dizer que eu coloque menos 2, ele vai trazer um pouco para dentro. Vamos dizer que eu coloque 10 centímetros, ele vai afastar novamente. Vou botar em 5 para deixar, certo? A gente viu aqui todas as opções de se trabalhar com texto ajustado a caminho. E por fim, a opção que a gente tem por último de trabalhar aqui é apagando o caminho de origem, né? O caminho de referência. O que a gente faz é selecionar o objeto, a gente clica mais uma vez sobre o caminho ou sobre o objeto e ele fica selecionado. Eu dou um delete. E agora eu tenho o texto separado do caminho, certo? A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. Seleciono o objeto todo, dou mais um clique sobre a linha e eu posso apagar a linha com delete. E agora eu tenho o texto aqui editável, eu posso editar ele quando eu quiser e ele está separado da linha. Porém, se eu editar um texto aqui, vocês vão observar que ele vai criar um texto em linha reta. Ele não vai criar um texto mais em curva, porque ele não tem mais a referência da curva, né, do caminho. Deixa eu apagar ele, certo? Vou fazer mais uma vez aqui, seleciono o texto, seleciono mais uma vez e eu apago a linha, certo? Então agora eu vou apagar tudo aqui para a gente poder fazer o exercício que é de trabalhar com esse logotipo e a gente vai reproduzir esse texto que a gente tem aqui. Deixa eu só ampliar isso aqui. Deixa eu colocar mais no centro. Eu vou primeiramente desagrupar isso aqui. Certo, desagrupado. A mesma coisa eu vou fazer com o de baixo. Vou deletar ele. Certo? Para agora a gente poder criar um texto aqui novamente. O que eu vou fazer? Vou escrever o texto aqui. Eu vou traçar ele direto sobre essa linha aqui, tendo essa linha como referência. Então eu vou aproximar aqui. Já dá para me clicar. Vou colocar aqui cerveja dos irmãos. Selecionar o texto. Botar aqui a fonte que eu quero trabalhar. Eu vou trabalhar com essa curvatura. Eu posso simplesmente selecionar aqui o item, a letra nesse cantinho esquerdo. E aqui eu já posso ajustar mais ou menos como eu quero, né? Deixa eu diminuir aqui. Vou aumentar essa letra.
A letra está pequena. Vou dar um Ctrl A para selecionar tudo. Vou botar aqui, por exemplo, tamanho 100 pontos. E vamos ajustar novamente. Segurando aqui no cantinho esquerdo, eu posso fazer ajustes. Deixa eu descer um pouquinho. Certo? E vou botar um pouquinho maior, vou botar 105. 110. Certo? Eu vou ajustar agora aqui no olho esse afastamento daqui para cá. Vou tentar aqui um pouquinho. Isso, eu acho que já está um pouco melhor. Esse afastamento também, a distância daqui até aqui, vou diminuir um pouco. Certo, eu acho que já está bom assim. Agora eu vou escrever aqui embaixo a palavra artesanal. Agora eu vou usar como referência essa linha de baixo. Clicar aqui, botar artesanal. Ele ficou até de cabeça para baixo. Vou escolher a opção aqui da letra que eu quero. Tamanho 110. E vou agora trabalhar com as opções aqui de espelhamento. Eu já posso acertar. Vou trabalhar com a distância aqui. Prefiro trabalhar manualmente, que eu acho que é mais rápido. Vou ajustar aqui. Vou trazer um pouquinho para dentro. Eu acerto aqui, essa distância aqui. Aqui um pouquinho também. Então é isso. Eu acho que está bom assim. Só um exemplo mesmo, está um F4, a gente vê de longe. Então tá aí. Essa é a lição Texto Ajustando a Caminho. Eu vou deixar para vocês isso aqui como um exemplo, como um exercício. Vou pedir que vocês pratiquem aí. Monte essa letra da mesma forma como está aqui. Certo? Então a aula Ajustando o Caminho foi essa. Né? A gente fica por aqui. Até a próxima lição.